O recado do Senhor aqui nesta noite está com a palavra, que Deus esteja abençoando, usando a trazer o seu recado aqui esta noite. Obrigado. Boa noite. Muito bom estar com os irmãos mais uma vez. Especial ver Arvaldo e Marjorie aqui também conosco. Não esperava vê-los, mas uma surpresa alegre. Eu estava lembrando, né? A gente chegou meio que junto em Atibaia, ou a região de Atibaia, em 2010. Eles estavam voltando do sul, do trabalho lá no Rio Grande do Sul, e a gente estava chegando dos Estados Unidos e iniciando uma nova estação no Ministério Pastoral. Já faz uns 13 anos, né? Mas parece que foi ontem. Então, convido os irmãos a abrir em Isaías capítulo 6. Eu quero olhar para os irmãos sobre uma visão do Senhor Santíssimo. Uma visão do Senhor Santíssimo. Esse texto foi lido do início, eu não vou ler inteiro agora, mas a gente vai lendo e relembrando. E eu quero convidar você a orar comigo. Pai querido, nós, ao abrir a Tua palavra, pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor venha a nos lembrar de verdades que esquecemos, nos confrontar com verdades que nós não estamos vivendo, nos educar das coisas das quais somos ignorantes e, Deus, nos encorajar nas coisas que podem nos ajudar a nos fortalecer para perseverar na fidelidade com o Senhor. E é tão somente pelo Teu Espírito e pela Tua graça que podemos contar com isso. E Te louvamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Talvez você já teve a experiência de entrar numa nova fase da sua vida, ou talvez num novo ambiente em que as cobranças eram maiores na sua vida. De repente você entrou no serviço militar, ou de repente você foi promovido no emprego, e você até aquele momento se imaginava muito capaz, muito competente, muito sabedor, mas diante daquele novo ambiente você se via aquém das novas cobranças e dos novos padrões. De repente você entrou num curso acadêmico novo, ou algo do tipo. Você se sentia muito inteligente, e agora você se sente talvez a pessoa mais burra da sala. E aí você pensa, puxa, o que eu estou fazendo aqui? Vem aquele síndrome do impostor. Eu acho que aqui não é o meu lugar. Eu me imaginava, enquanto eu estava como um peixe grande num lago pequeno, o máximo. Mas agora eu entrei nessa nova área, nesse novo grupo, nesse novo curso, nesse novo emprego, e eu me sinto ninguém. Eu sou já um peixe pequeno no mar aqui, grande e assustador para mim. Vamos trazer essa ideia do peixe grande no lago pequeno para a nossa vida com Deus. Às vezes, nós podemos estar nessa situação com Deus. Nós, ao invés de avaliar Deus à luz da palavra dele, à luz da verdade, nós imaginamos de que Deus é como as mensagens que nós ouvimos ao nosso redor. O padrão de Deus é mais ou menos o padrão das pessoas, ou da minha própria vida. E eu me comparo com outras pessoas e eu vejo que eu acho que eu sou uma pessoa boa. Eu acho que realmente eu sou uma pessoa piedosa, uma pessoa madura. E a gente imagina que sabemos muito sobre Deus e de repente somos realmente o queridinho de Deus, vamos dizer. A gente pode imaginar que Deus fez um bom negócio em chamar para si alguém tão competente, alguém tão santo como eu. Mas de repente Deus nos
mostra quem Ele é. E nós percebemos que nós não imaginávamos Deus na sua santidade, no seu poder, na sua majestade, e vivemos muito aquém do padrão de Deus. Tem aquelas poças de água que se formam na praia quando o maré recua da praia. E muitas vezes podem ficar naquelas poças alguns peixes presos. É claro que algumas poças assim se formam e permanecem até o maré alto retornar e o peixe até pode sobreviver. Mas outras poças, elas vão secando no sol quente. E aquele peixinho que de repente pode até se sentir muito grande e muito seguro dentro daquela poça, está ali, na verdade, morrendo no sol quente do maré baixo. E será que alguém, ao passar por aquela poça, vai ter dó, vai ter piedade daquele peixe, o suficiente para parar a sua caminhada e descer lá e tirar aquele peixinho e jogar ele para o mar? Seria salvar a vida daquele peixinho. Mas seria uma experiência para o peixe assustador. Uma mão grande vindo do nada, pegando ele, jogando ele no mar grande, onde tem peixes enormes e tubarões, e tudo é muito grande e muito assustador. Mas seria a salvação daquele peixe. E de certa forma, o que nós encontramos aqui em Isaías 6 é Deus fazendo isso, salvando de uma visão pequena do Senhor, salvando um homem do lago pequeno e jogando ele no mar da santidade, na majestade e do poder de Deus. E talvez, antes de entrarmos nesse texto, a gente pode fazer uma sondagem em nosso próprio coração. Nós estamos confortáveis onde estamos? Pastor, acho que o lago pequeno está muito bom. A água está morninha, não tem tubarões aqui. Olha, o sol está secando a água, mas eu quero ficar por aqui mesmo. Eu estou confortável com minha vida com Deus. Eu acho que eu estou bem. Eu acho que está tudo confortável na minha vida. Deus não me cobra muito. Eu me acho máximo. Vamos ficar por aqui. Então, se isso é seu desejo, melhor sair agora, né? Porque Deus vai desafiar a gente com uma visão da sua santidade. Ele vai querer salvar peixinhos desses laguinhos pequenos. Então nós vamos começar agora com uma visão do Senhor Santíssimo e depois da visão, a missão do Senhor Santíssimo. O texto começa dizendo: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O profeta Isaías, ele tem essa visão no ano em que um rei chamado Uzias, ele morreu. Esse detalhe pode parecer um detalhe, mas é importante por pelo menos 3 motivos. E eu quero que você pense comigo sobre isso. Rei Uzias, ele era um rei mais ou menos bom. Não tinha um coração, vamos dizer, 100% para Deus. Não era aquela pessoa que lutava com todo o seu coração para agradar ao Senhor e fazer com que o povo andasse nos caminhos do Senhor. Mas era um rei bom, em geral. Ele se adequava mais ao padrão do seu pai do que aos padrões mais altos do Senhor. Mas podemos dizer que, em geral, ele era bom. Mas no final da sua vida,
ele teve a sua vida marcada por um ato de grande orgulho. Ele era o rei, não o sacerdote, mas ele entrou no templo do Senhor para oferecer incenso ao Senhor. E esse ato era reservado para os sacerdotes. Então o rei, ele assumia para si esse privilégio que seria somente para os sacerdotes. Eu vou adorar do meu jeito. Eu sou o rei, eu mando. E ao invés de obedecer a palavra do Senhor, ele foi lá. E os sacerdotes repreendiam ele. Ao invés dele se humilhar, ao ser corrigido, ele ficou bravo. E naquele momento, o Senhor afligiu ele com a lepra. E daquele dia em diante, ele não morava mais junto com o povo e ficava numa espécie de afastamento, uma quarentena permanente por causa da sua lepra. E então não tinha mais contato com as pessoas. E então, o primeiro motivo, porque nós poderíamos pensar no rei Uzias nessa visão, é por causa do orgulho dele. Do orgulho dele. Ele teve uma falta de temor diante de Deus. Ele começou a esquecer seu lugar. E começou a pensar que a palavra de Deus não se aplicava a ele. Pensava que podia adorar ao Deus do seu jeito e não do jeito de Deus. Em segundo lugar, nós devemos considerar Uzias, porque nos anos finais da sua vida, ele vivia afastado do povo. E o povo não via o seu rei. Muitos poderiam dizer, olha, eu ouvi falar que temos um rei. A gente conhece o filho dele, o Jotão, mas esse rei que dizem que temos, eu não vejo ele. Só ouço falar desse rei. E vem uma pergunta para o povo, quem é realmente o nosso rei? Quem de fato é o rei sobre nós? E por fim, Uzias era afastado da adoração de Deus, afastado do templo do Senhor, afastado da presença do Senhor. E a visão de Isaías aqui do Senhor vai tocar nesses 3 pontos. Vai mostrar a importância do temor a Deus, da humildade, do quebrantamento, de quem realmente enxerga Deus como Ele é. Vai mostrar que o verdadeiro rei não está afastado em suas impurezas, mas o verdadeiro rei é santíssimo, e Ele é o Senhor, e sempre será. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins, anjos, aqueles incandescentes, estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Essa é a visão que Isaías tem do Senhor. Ele vê o Senhor, o Rei, assentado num alto e sublime trono. É um lugar de temor e tremor. Os serafins, os anjos que não têm pecado, os anjos que servem com fidelidade ao Senhor, mesmo eles cobrem o rosto, cobrem os pés. Eles não fiquem totalmente, vamos dizer, à vontade na presença de Deus. Uzias, ele podia tentar entrar sem temor, sem respeito. Mas nem os próprios anjos que servem diante do Senhor, aqueles cujo aspecto é de algo flamejante, algo brilhante, nem eles
ousam estar na presença de Deus de qualquer jeito, de qualquer forma. Essa é a presença do Senhor. E o que se destaca é a santidade de Deus. Se a Bíblia quer dizer que é algo importante, vai falar 2 vezes. Mas aqui se repete a palavra santo 3 vezes. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele é totalmente santo. Ele é a santidade em pessoa. Esse é o Senhor, totalmente separado de tudo que é mal, de tudo que é impuro, de tudo que é pecado, de tudo que é contrário ao caráter de Deus. E Ele está acima em majestade, separado acima de qualquer outro poder, qualquer outro rei, qualquer outro principado, potestade. Esse é o Senhor, santo, santo, santo. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor que domina sobre todo o poder. O povo de Deus pode confiar nele, mesmo diante dos seus conflitos terrenos, mesmo quando exércitos vêm contra eles, homens fortes, homens sábios, querendo destruí-los, mas ele é o Senhor dos exércitos. Ele consegue ganhar vitórias e vencer batalhas. O templo não contém ele, toda a terra está cheia da sua glória. E o que isso representa para Isaías? Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. É como se fosse dizer, não entre aqui, aqui não é totalmente seguro. Fumaça enchendo e saindo para fora. Os batentes da porta, os umbrais se sacudindo. É um lugar temível, a presença do Senhor. E qual é a reação que Isaías tem diante disso? Diante dessa visão? Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando nós vemos o Senhor como Ele é, quando nós vemos o Senhor em sua santidade, nós vemos o Senhor em sua majestade, nós vemos o Senhor em sua glória, o que vocês sentem naquele momento? Vocês sentem seus pecados. Vocês sentem o quanto que você é imperfeito e indigno. Vocês sentem medo. Foi o que Pedro experimentou na sua pesca com Jesus. E Jesus fez aquela pesca maravilhosa. Um milagre de muitos e muitos peixes. E Pedro percebeu que esse homem não é qualquer homem. E o que Pedro sentiu, ele falou para Jesus: afaste-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Se você se encontra com Deus como Ele é, se você visse Deus em sua santidade e majestade e poder, você vai sentir temor e tremor. E você se desespera, você se quebranta, você se humilha diante de Deus. Você percebe que os padrões relativos entre os homens, entre as pessoas, não tem mais relevância. Não importa se eu sou melhor que João ou Roberto, não importa que eu faço alguma coisa para servir, não importa se eu não pratico aquele pecado tão horrível.
Quando Deus nos tira do laguinho, do nosso padrão relativo, da nossa vidinha, e nos mostra a realidade de Deus, o que a gente sente é o padrão dele. E quando nós nos comparamos com Deus, em sua perfeita santidade, nós percebemos o quanto que somos pecadores. Como uma luz forte que brilha e mostra todos os nossos defeitos. Nós percebemos o nosso pecado. Estou perdido porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Eu sinto meu pecado, eu sinto o pecado da minha comunidade, da minha família. Eu sinto o pecado que de repente eu compactuo com minha forma de viver. Mesmo aquilo que de repente eu não pratico, mas eu de repente aprovo, vejo. E essa é a reação de Isaías nesse momento. Mas o que o Senhor vai fazer? O que vai acontecer? Versículos 6 e 7. Então um dos serafins, um dos anjos, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Olha o que aconteceu aqui. De onde vem a brasa? Do altar. O que faz no altar? O que acontece no altar? É ali o lugar onde se oferece os sacrifícios. O que uma brasa representa? Uma brasa é onde queimou lenha, onde teve fogo. Houve uma oferta queimada, e a brasa ali vindo do altar, vem e toca nele. E tem duas palavras aqui importantes: a sua iniquidade foi tirada, sua iniquidade foi removida de você. Vamos pegar seu pecado e lançar para longe. E outra palavra aqui, o seu pecado perdoado. Literalmente a palavra é coberto, pago. E nisso nós lembramos a forma de Deus agir. E isso nos lembra o sacrifício de Jesus na cruz. Que Jesus colocou sua vida como oferta no altar. Ele com seu corpo pagou o preço do nosso pecado, e assim nossos pecados são afastados de nós, tirados de nós, colocados sobre Ele, e Ele pagou o preço de forma que nós somos cobertos, redimidos. A dívida diante de Deus, diante da justiça de Deus, é paga. Os teólogos, eles falam da eminência de Deus e da iminência de Deus. A eminência de Deus é o fato que Deus está sobre todas as coisas. A eminência de Deus fala que Ele é o Criador, o soberano, que Ele está exaltado no céu, no controle de todas as coisas, que Ele é o Criador e não criado. Vemos isso aqui no trono dEle, exaltado, alto e sublime. Mas também vemos que Ele é um Deus iminente. A iminência de Deus trata dele não ser um Deus só longe, mas um Deus de perto. Um Deus que se envolve em nossas vidas. Um Deus que conhece seu nome, um Deus que sabe quantos cabelos tem na sua cabeça. Um Deus que está vendo você agora, que sabe o que passa no seu coração. Um Deus que toca em nós, um Deus que se envolve em nossas vidas. A gente vê isso, Deus proporcionando para Ele o perdão do seu pecado, tocando em seus lábios, fazendo o caminho de perdão para Ele.
E é claro que nós vemos isso também na pessoa de Jesus Cristo, que veio e andou entre nós, embora Deus, e se envolveu com as nossas dores, com os nossos problemas, entrou em nosso mundo, nossa vida, nossos problemas se tornaram os problemas do próprio Deus. Mais para frente, no livro de Isaías, vai falar também sobre esse Deus alto, mas também esse Deus envolvido. Isaías 57:15 diz: porque assim diz o alto e o sublime que habita a eternidade e cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também onde? Com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Onde mora Deus? Ele mora no céu, Ele mora no trono, Ele mora em majestade. Onde mora Deus? Ele também mora no coração daquele que se arrepende dos seus pecados, que se humilha. E o Espírito Santo, Ele entra e faz morada em nossas vidas. E esse é o nosso Deus. Sim, um Deus majestoso, mas um Deus envolvido e presente, e que habita também em nós e entre nós. Esse é o nosso Deus. Vamos agora pensar um pouco em nossas vidas. Nós temos essa visão de Deus. Nós temos uma visão adequada do Senhor. Santidade na minha vida só pode resultar de um entendimento da santidade de Deus. Talvez Deus não nos dê o privilégio de termos uma visão pessoalmente, como Isaías teve, mas nós temos a palavra dele. E Deus, por meio da palavra, nos conduz ao entendimento correto de Deus. Ele não é o Deus do que nós podemos imaginar. Ele não é o Deus que nosso vizinho imagina como Deus. Ele não é o Deus, vamos dizer, da religiosidade mínima brasileira, onde se mistura um pouco do catolicismo e um pouco do espiritismo e imaginamos um Deus que talvez nos agrada. Ele é o Deus da palavra, Ele é esse Deus santo. E Ele nos convida a conhecê-lo como Ele é. E nisso Ele nos convida para o mar da sua santidade e conhecê-lo como Ele é. Nós então vemos a visão de Deus. Agora vamos ver a missão desse Senhor Santíssimo. Olha comigo versículos 18 a 13. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: vá e diga a este povo: ouçam, mas sem entender, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhes os ouvidos, feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra esteja em ruínas e devastada. E o Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco, assim a santa semente será o toco. Nós vemos aqui uma sequência importante, que é um padrão na vida
do homem de Deus e da mulher de Deus. Um encontro com Deus em sua santidade, em que você percebe então quem Ele é. Depois, arrependimento e fé, quebrantamento na sua vida. O momento de você dizer: ai de mim, estou perdido. Mas também seguido pela graça salvadora aplicada ao pecador do altar de Deus. E depois disso, o comissionamento e o envolvimento na missão. Nós já falamos daquele encontro que Pedro teve com Jesus, em que ele falou: afaste-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Mas é muito interessante que Jesus também falou para Pedro: de agora em diante você será pescador de gente, pescador de homens e de mulheres. Ele colocou ele na missão de Deus. E quando alguém se reconcilia com Deus, há espaço então para essa pessoa se engajar nos propósitos eternos de Deus. E Deus está operando os seus propósitos. Tem uma grande missão que nós podemos resumir como a redenção em Cristo da humanidade e de toda a criação para a glória de Deus. Abraão participou nessa missão. Moisés participou nessa missão. José participou nessa missão. Davi participou nessa missão. Ruth participou nessa missão. Raabe participou nessa missão. Pedro e os 12 discípulos participaram nessa missão. E você e eu também podemos participar nessa missão. E Isaías, ele vai ter uma missão diferente, uma participação diferente nessa missão de Deus. Durante a vida de Isaías, e na verdade por muitos e muitos séculos depois da sua morte, a sua pregação não iria promover grande salvação. Ia promover cegueira espiritual, ia promover surdez espiritual. Isaías falava da salvação, Isaías falava do Messias, Isaías falava da morte e ressurreição do Cristo, Isaías falava do juízo e da vida eterna. Mas ninguém entendia, ninguém dava ouvidos. As pessoas ouviam as palavras de Isaías, as pessoas viam as tragédias ao seu redor e as dificuldades do juízo de Deus, da disciplina de Deus em suas vidas, e eles falavam: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Essa era a vida de Isaías, falando de coisas maravilhosas, de uma salvação maravilhosa, e ninguém ouvindo. Mas Deus estava promovendo o seu plano. Deus estava refinando o povo de Deus. Lembra lá atrás, Deus prometeu para Adão e Eva, falou para Eva e para a serpente, que a descendente, a semente da mulher, iria pisar a cabeça da serpente. A serpente é Satanás. E para Abraão falou para ele: olha, sua descendência, sua semente vai ser o meio pela qual todas as nações serão abençoadas. Falou isso em Gênesis capítulo 12, versículo 3. Ele falou para Davi: olha, você vai ter um descendente, uma semente que vai sentar sobre o trono, vai reinar sobre todas as nações. Israel seria esse meio de salvação, e Deus está purificando esse povo. E muitos estão sendo eliminados e expulsos. A terra está ficando sem habitantes. Como
uma zona de guerra em que todas as árvores estão derrubadas, todas as casas destruídas, e você olha e você só vê casas detonadas, muros destruídos, fumaça subindo dos destroços, árvores que eram verdes, mas agora foram cortados. Mas passa alguns dias, passa alguns meses, e você volta para lá, e como faz com muitas árvores, daquele tronco cortado, está brotando algo, um ramo verde, viçosa, promissora, de muitos frutos. É isso que Deus está fazendo por meio de Isaías. Porque essa santa semente, que esse toco, é a raiz de Jessé, ele é o renovo do Senhor, como Isaías fala em outros lugares, é o Senhor Jesus, pelo qual Deus vai promover a salvação para todas as nações, pelo qual Deus irá abençoar todos os povos, pelo qual o Espírito Santo vai vir e entrar no mundo, no coração daqueles que são quebrantados diante do Senhor e creem em Cristo. É isso que Deus está fazendo por meio de Isaías. Esse é o papel que ele tem nessa grande missão, e nós estamos envolvidos na mesma missão. Como você deve se envolver na missão do Senhor? A palavra de Deus diz, especialmente diante dessa visão que nós temos aqui, nós temos que servir ao Senhor e nos envolver na missão do Senhor em santidade. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, diz assim: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios, esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Cristo Jesus, como filhos obedientes. Não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Todos nós, diante daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, todos nós que conhecemos esse Senhor Santo, devemos nos santificar para a missão a qual Ele nos chamou. Separado, Deus, de todo pecado, separado de tudo que é da velha natureza, separado dos valores daqueles que nos cercam, e dedicado exclusivamente ao Senhor, para agradar a Ele com as nossas vidas. Como diz, esse é o nosso culto racional, esse é o nosso culto de oferecer as nossas vidas como ofertas vivas ao Senhor. Então, meus irmãos, nós temos uma visão do Senhor Santíssimo e temos a missão do Senhor Santíssimo. Talvez estamos de repente ainda nadando num laguinho no nosso relacionamento com Deus. Talvez ainda não percebemos Deus como Ele realmente é. Talvez avaliamos nosso relacionamento com Deus não baseado nos padrões de Deus, nos padrões da palavra dele, mas nos padrões relativos dos homens. E Deus pode estar tendo compaixão de você hoje, de chegar no laguinho da sua vida e falar: meu irmão, meu filho, minha filha, eu tenho algo muito melhor para você.
e nos tirar do nossa zona de conforto, nos tirar daquela vida, talvez a gente poderia falar medíocre, para realmente viver uma vida de consagração para a glória dele. E como que vai ser essa experiência? Quando ele nos lançar no mar, quando ele nos mostrar a sua santidade, quando ele nos chamar para um envolvimento na missão dele, eu posso garantir, vai ser assustador, mas pode salvar a sua vida. E salvar a sua utilidade para o Senhor, salvar o privilégio na sua vida de não viver de qualquer forma, mas viver uma vida de santidade, uma vida separada para Ele. Vamos viver essa vida com Deus. Vamos ver Deus como Ele realmente é. Vamos servi-lo em santidade. E vamos viver diante desse Deus, santo, 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 para a glória tão somente dele. Convido você a curvar sua cabeça. Vamos falar com Ele. E onde você está em seu coração, você pode falar com Deus. Você pode responder para Ele. Responder aquilo que Ele revelou através da palavra dEle para você. Te lembrou, te alertou, te ensinou. E se você percebe hoje que Deus está realmente te chamando para mais, entrega isso também a Ele. Se você tem vivido talvez uma vida só mais ou menos, uma vida muito morna, vivido pelos padrões dos homens, vamos falar para Deus que nós vamos servi-lo segundo os padrões santos dele, para a glória dele. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor teve compaixão de nós, de não nos permitir viver com uma visão errada do Senhor, uma visão mais baixa do Senhor, mas o Senhor nos permitiu ter uma visão adequada do Senhor em santidade. Nos faz tremer, nos faz temer, mas ó Deus, é tão bom lembrar que o Senhor tem nos salvo em Cristo Jesus, tem nos purificado de todo pecado, tem nos separado para teu serviço. E nós dizemos com Isaías: eis-me aqui, envia-me. Quero te servir, ó Deus, com a santidade na minha vida, participar na missão da forma que o Senhor tem para mim, o meu papel na tua obra. E nós oramos gratos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.